Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, independentemente do horário. Quero cumprimentar você com a paz de Cristo e que ela, através da misericórdia do Senhor, venha te alcançar. Hoje estou aqui com o evangelista Iago Costa, onde a gente vai aprofundar um estudo bíblico e trazer a luz do Evangelho para a sua vida e que essa palavra venha te alcançar. Paz de Cristo, evangelista, tudo bem? Meu irmão João, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor para todos aqueles que a partir de agora está tendo a oportunidade de estar nos ouvindo, independentemente da sua crença, da sua religião, que a paz do Senhor possa estar contigo. Aqui quem vos fala é o evangelista Iago Costa, e me sinto muito honrado em poder estar aqui para compartilhar convosco e com o nosso irmão João a palavra do Senhor. Amém. Nós vamos hoje aprofundar um estudo sobre a parábola do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Para algumas pessoas, esta é apenas mais uma parábola, mas o meu posicionamento, meu ponto de ver, eu tenho a impressão de que esta é, sem sombra de dúvidas, a parábola que mais contém possibilidade de realmente ter existido. Porque de todas as parábolas, de toda a Bíblia, tipo, Jesus ele dá um exemplo, né? Mateus 25, ele diz que tinha 10 mulheres virgens. Aqui mais atrás, mesmo no livro de Lucas, ele fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, né? Lá em Mateus ele fala que um homem edificou a casa sobre a areia e outro sobre a rocha. Mas essa parábola aqui em específico é a única parábola que cita o nome de pessoas. O que dá essa síntese, essa ideia de que existiu de fato essa história, de que essa história é verídica. Eu vou estar lendo aqui. Se você tiver uma Bíblia por perto e quiser acompanhar, por gentileza acompanhe. A versão que a gente vai ler aqui é a RC, né, Almeida Revista e Corrigida. Capítulo 16, versículo 19. Está escrito assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém
dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso aqui é forte, forte mesmo. Evangelista. Para você que não conhece esta parábola do rico e Lázaro, acredito que a maioria daqueles que estão nos assistindo já, irmão João, ouviu alguém falar, alguém pregar, já escutar algum hino, alguma palestra, alguma explicação. Jesus, ele conta uma parábola. E o que é a palavra parábola? Parábola é nada mais ou nada menos do que uma comparação. Nos tempos de Jesus, quando exercendo o seu ministério aqui na terra, havia alguns grupos de pessoas. A Bíblia chega até classificar por nomes dos escribas, os fariseus, doutores da lei, mas havia também um grupo de pessoas que eu classifico como os necessitados. E dentre estas pessoas, havia pessoas que não compreenderia o que Jesus falava. E Jesus, sendo sábio, usando a sabedoria que não era humana, mas divina, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que a sabedoria de Cristo não era uma sabedoria humana, uma sabedoria divina, uma sabedoria fora do normal, do comum, que vinha do céu. Até porque com 13 anos de idade, Jesus já estava no templo ensinando doutores, e as pessoas se maravilhavam com a sabedoria. Então Jesus, para explicar de forma clara, para que as pessoas entendessem, usou parábolas, fez comparação daquilo que estava na terra para ilustrar o que havia no céu. Só assim as pessoas teriam fácil compreensão, ou seja, compreenderiam de forma mais clara. Então Jesus usou parábolas. Isso é importante porque cada parábola ele ilustrava uma figura, e cada figura é um símbolo. Cada figura é um símbolo. E ele, para cada situação, ele tinha uma parábola reservada. Ele já tinha uma parábola preparada. E tudo isso envolvia um enorme mistério, até um ponto dele falar para os seus discípulos que a vocês são dados conhecer os mistérios do reino. E através das parábolas, hoje a gente tem muito... Para cada situação a gente aprende com ele que nós temos grandes aprendizados através daquilo ali. Por exemplo, muitas pessoas dizem: eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a parábola dos talentos, onde aquele homem para um deu 5, para outros deu 2 e para outro deu 1. O que tinha 5, ele não somou, ele multiplicou. O que tinha 2 não somou, multiplicou. E o que tinha 1, ele escondeu. Aí a gente traz aqui para a nossa realidade. O que é que quer dizer isso? Para muitas pessoas, isso eu estou falando já não é nem tanto para você que pertence a alguma convenção, alguma igreja. Estou falando para você mesmo do mundo. Talvez você tenha um baita de um dom de persuasão. O que é persuasão?
É o poder de convencimento. É o poder de trazer as pessoas a atenção a você. E você não está usando aquilo que Deus te deu em prol do reino dele. Isso pode ser um dom. Muitas pessoas conseguem captar a atenção de outras. Agora já é para você da igreja. E você não está usando esse dom. Você é o cara que tinha um. Então, através das muitas parábolas, se a gente fosse pegar a parábola, a gente passava aqui no mínimo um mês inteiro falando sobre isso. Então, a parábola é a forma mais simples que Jesus ele pegava uma situação para ressignificar no mundo espiritual. É verdade, meu João. A parábola do rico e Lázaro. Queremos deixar aqui claro que quando a Bíblia ela trata do Lázaro aqui, para você que está nos assistindo agora e para você que tinha alguma dúvida, o Lázaro aqui não é o Lázaro de Betânia, não é o Lázaro, irmão de Marta e de Maria, o amigo de Jesus. Não. Jesus apenas usa um nome aqui para falar sobre a vida de um homem. Por isso a parábola do rico e do Lázaro. É interessante nós observarmos já de início é que Jesus conta esta parábola para falar acerca da realidade do céu e da realidade do inferno. Nos últimos dias em que nós vivemos, mensagens como arrebatamento da igreja, mensagens como santificação, mensagem como a existência do inferno, praticamente tem sumido dos nossos púlpitos. Poucas pessoas pregam mensagens sobre tais temas que outrora acabei de falar. Existe um evangelho que eu denomino ele de um evangelho de facilidade, onde as pessoas recebem uma proposta por muitos pregadores, por muitos cristãos, e as pessoas vêm à igreja achando que entregando as vossas vidas para Jesus, irmão João, as lutas vão acabar, as dificuldades vão acabar, as provações vão acabar. E talvez nós estamos falando aqui agora para alguém aí que está frustrado, que ouviu propostas como essa e hoje você está com confusão na sua mente, não sabe em quem acreditar. Mas na direção do Espírito Santo de Deus, Deus ele nos trouxe aqui para falar para você sobre a realidade do céu e a realidade do inferno. Não é uma mensagem de emoção para mexer com as suas emoções, com o seu psicológico. Não. Nós vamos falar aqui da Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jesus diz, é o que está escrito, é o que está dito. Então, esta parábola é Jesus contando a realidade do céu e a realidade do inferno. Eu quero aqui até contar uma história, aproveitando o ensejo. Certa feita, irmão João, um jovem chegou para o seu pastor e disse a seguinte expressão: pastor, eu acredito que o céu existe, mas eu não acredito na existência do inferno. O pastor olhou para o jovem, novo convertido, e o pastor, muito sábio, perguntou a ele:
Mas por que você acredita na existência do céu e não acredita na possibilidade da existência do inferno? Ele disse: pastor, é muito fácil. Jesus, em João, capítulo de número 14, versículo de número 1, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou-lhe preparar lugar. E se eu fui preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês também vão estar. O pastor, olhando para aquele jovem, disse: é bem verdade, meu filho. Jesus falou da existência do céu. Mas o mesmo Jesus que falou da existência do céu foi o mesmo Jesus que falou da existência do inferno. Então queremos deixar bem claro para você que está nos ouvindo e assistindo agora, que quem falou da existência do inferno não foi Mateus, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João, não foi Paulo. Quem falou da existência do inferno foi o próprio Jesus Cristo. E um conselho nós damos aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, e para você que se diz servir a Cristo. O céu existe, mas o inferno também existe. E quem não quiser ir para lá, é só andar nos passos e nos caminhos de Cristo. É verdade. Lá na parábola, a gente tem os dois personagens principais aqui na Terra, que é o homem rico e Lázaro. A gente tem que abrir alguns destaques aqui para algumas coisas que ficam algumas interrogações. Por exemplo, por que é que cita Abraão? Por que é que cita Lázaro? E não cita o nome do rico? Eu estava pensando agora há pouco, antes da gente gravar, e eu imaginei o seguinte, que talvez pode ter sido um caso daquele cara ter sido um homem tão rico e tão famoso, que se já citasse o nome dele, talvez alguém já teria até conhecido ele, ou talvez já teria até ouvido falar dele, e aquele ali iria escandalizar. E quando a gente olha para a figura de Lázaro como sendo um homem pobre, dá uma impressão de que aquele homem era tão pobre, mas tão pobre, que nem funeral ele teve. A impressão que eu tenho é que nem funeral ele teve. Ele foi levado pelos anjos. Quer dizer, muitas pessoas acham que têm amizades, mas quando a coisa rocha, descobre quem é quem. Por exemplo, Jesus andava com 12 apóstolos, 70 discípulos e uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas na hora da crucificação, desses homens que estavam ali, só João estava lá. E o que eu tenho a dizer para você é que na hora da aflição, na hora da angústia, o amigo que vai estar no pé da sua cruz ao lado de você, esse amigo é o próprio Jesus. Porque Jesus, ele fez o homem com o propósito de ter não só comunhão com ele, mas estar com ele. Mas também existe a possibilidade de nós não estarmos em sintonia com ele, e na hora da angústia aconteceu o que aconteceu aí com o homem rico. O homem rico, no momento da sua angústia, ele não teve a reserva suficiente para ter Jesus do lado dele. E o pior é que ele veio tentar fazer essa conciliação com Jesus quando não dava mais tempo. E com isso você acaba aprendendo que tudo tem um limite. A gente vive em uma dimensão chamada de tempo,
profeta Amós, se não me engano, ele fala assim: buscai e vivei. E a tradução dessa palavra hoje é justamente o contrário. Hoje as pessoas estão vivendo e depois buscam. A gente evangeliza muito e é muito normal a gente ver uma pessoa, depois da gente fazer o apelo, a pessoa falar assim: não, deixa mais para frente. Não, vamos viver mais um pouquinho. Não, eu acho que eu não estou preparado. Essa é mais comum. Eu acho que eu não estou preparado. Na verdade, estou fazendo o contrário da palavra. Estão vivendo para depois buscar. Quando é o contrário que tem que ser feito. É buscar para depois viver. Falando sobre o espaço de tempo, Isaías 55, 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Quer dizer, buscar enquanto se pode achar, quer dizer que vai ter um momento que não vai mais conseguir achar. Infelizmente, é o quadro que se resume à vida do rico. Ele buscou, mas quando ele buscou, já não dava mais para fazer nada. E o que foi que o evangelista falou? O inferno existe. E o inferno é o ponto final no tempo. Lá do inferno não dá mais para fazer nada, a não ser sofrer. Evangelista. É interessante nós observarmos nesta parábola que Jesus vai contar duas histórias. Vai falar sobre dois homens que, através de suas escolhas, tiveram seus destinos diferentes. Até porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus justo. É um Deus que dá oportunidades. E nesta parábola, nós observamos que é uma parábola de oportunidade. Oportunidade esta que o próprio Deus nos dá, que o próprio Deus, Ele nos concede. A Bíblia conta a história de um homem rico que vestia-se de linho, de púrpura e de linho finíssimo, né? E todos os dias vivia regalado e esplendidamente. Ou seja, um homem que tinha condições, um homem muito rico, né? E deixando aqui bem claro que quando Jesus faz alusão do rico aqui, e que perde o céu e vai para o inferno, não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno, de forma alguma. Existem ricos também que vão para o céu. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda isso aqui. Dinheiro no bolso é bênção. Dinheiro no coração é maldição. Verdade, meu irmão. Então, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então, nós queremos deixar aqui bem claro, né, para os ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo. E aquele homem vivia assim, a sua vida regalada, muitas condições. Só que à porta daquele homem havia um mendigo. E a situação é tão triste que a Bíblia diz que os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Chagas naquele tempo eram tumores abertos. Agora, imagine a situação daquele homem. Tumores abertos, cheio de pus. Era a situação daquele homem. Então, o problema do rico foi não estender a mão para aquele pobre coitado que estava na porta dele, mendigando, sem força alguma, até para expulsar os cães que vinham lamber as suas feridas. Mas a Bíblia diz que o rico morreu
E o mendigo também morreu. Ou seja, para o mesmo buraco, irmão João, que o rico vai, o mendigo também vai. Para o mesmo buraco que aquele que tem status vai, quem não tem status também vai. Para a mesma cova que aqueles que se dizem ter condições financeiramente vai, aquele que não tem condição também vai. Então, a história aqui tem destino diferente, mas o buraco é o mesmo. E nós estamos agora falando a você que está aí do outro lado, que talvez acha que tem status em alguma coisa, que tem condições em alguma coisa, e por achar que tem isso, pisa nos outros, daqueles que não têm. Mas saiba de uma coisa: para o mesmo buraco que você vai, aqueles que não têm também vai. Só que a diferença está entre ir para o céu e para o inferno. É o que a parábola vai nos mostrar. Eclesiastes diz que o pó vai voltar para o pó. Quer dizer, não existe ninguém de ouro, não existe ninguém de prata, de ferro, de aço. Todo mundo é pó. Está lá em Gênesis que Deus ele fez o homem da estrutura a estrutura prima da terra, é pó, é barro. E lá diz que o pó vai voltar para o pó e completa. O espírito vai voltar para Deus que o deu. Só que essa parte aqui do espírito volta a Deus, fica um intermediário, que é o quê? É a alma. A alma agora na filosofia a gente introduz ela como a parte da consciência de vida. Na consciência a gente tem alguns pontos que a gente tem que levar relevância, que é o quê? Primeiro, lembrança. Segundo, juízo, né? Quando Adão e Eva caem, eles começam a ter juízo, porque Deus fala assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que é o juízo? O juízo é a pessoa ela ter noção do que é isso, do que é aquilo. Tipo uma criança. Criança é sem juízo. Se você falar para ele, bota o dedo na tomada, ele vai lá e bota. Ele não sabe, não tem juízo, né? Então a falta de juízo a gente pode até dizer como se fosse uma inocência que a pessoa não tem, por não saber. E essa parte da consciência da pessoa, ela vai pesar muito quando o pó voltar para o pó. Eu estou querendo dizer aqui que quando o rico e Lázaro morreram, o rico foi para o inferno, Lázaro foi para o seio de Abraão, e nesse momento que os dois já estão, o corpo físico já está integrado ao pó, voltou para o pó, lá eles têm uma consciência. A consciência do rico é, primeiro, ele olha para Abraão e ele fala pai Abraão. Se ele fala pai Abraão, dá a impressão de que ele já conhecia Abraão de algum lugar, né? Eu vi o pastor pregar esse dia e ele falou que tem até o parecer de que ele até, possivelmente homem de Deus, ele era, por conhecer Abraão. E segundo, vem na memória dele Lázaro. Ele lembra de Lázaro. E terceiro, ele lembra que na casa do pai dele, a casa paterna, como foi lido aqui, ele tinha 5 irmãos. Quer dizer, ele lembrou de Abraão, ele lembrou de Lázaro e ele lembrou dos irmãos que ele tinha aqui na terra. E aquela consciência dele trouxe à memória tudo que ele tinha. E por essa memória que ele tinha, trouxe a ele a pior dor que o ser humano sente. Ou uma das piores, vamos dizer assim. É a dor da separação eterna
e a dor do arrependimento. São duas coisas que doem. Separação e arrependimento. Mas é o que a gente está falando desde o início do vídeo. Quando a pessoa ela morre, a vida dela acaba aqui na Terra, não tem mais o que fazer, não, acabou. Então, esse arrependimento é um arrependimento eterno. Jesus disse que lá no inferno é um lugar de choro. Choro. Quer dizer, é um negócio que é sinistro demais. Lá é um lugar de choro. Choro, 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 choro. E esse lugar chamado de inferno vai ser um lugar onde a consciência da pessoa vai pesar como nunca aqui na Terra. Porque lá, foi o que o evangelista acabou de falar aqui, lá ela vai lembrar de todas as oportunidades que ela teve e não aproveitou. Evangelista. Irmão João, interessante porque a Bíblia diz também que quando descerem à sepultura, o que vai seguir-se agora é o juízo final. Ou seja, as oportunidades que as pessoas tiveram enquanto em vida aqui na Terra, elas não terão mais. E nós vivemos dias em que as pessoas elas demonstram o seu amor, o seu cuidado, depois que as pessoas partem. Isso aqui é muito forte. Deus ele está nos dando a oportunidade para que nós possamos amar mais, abraçar mais, valorizar mais aquilo que Ele tem nos dado. E quando eu falo de valorizar aqui, eu não estou dizendo em valorizar bens materiais. Estou aqui simplesmente dizendo valorizar quem está ao teu lado, né? Porque há pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. Então, é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. E esta oportunidade nós temos que abraçar, nós temos que aproveitar as oportunidades. É interessante, irmão João, porque aqui nesta parábola, o rico, ele em vida teve algumas oportunidades, mas que ele foi tentar conquistar elas depois que já estavam no inferno. Ou seja, era tarde demais. A oportunidade que Deus havia dado a ele era enquanto ele tivesse em vida na terra. Mas só depois ele foi querer dar valor às oportunidades. É tão tal que depois que ele morre, até vontade de ser evangelista ele teve. Deixa eu voltar lá, deixa eu pregar pro povo. Até vontade de ser evangelista agora ele teve. Missionário. Mas não dava mais, acabou. E ali a gente tem que abrir um outro destaque. Esse aqui é o seguinte, esse aqui é forte. Quando ele estava lá, ele pede a Abraão para ele voltar para evangelizar os irmãos. No entanto, quando Abraão ele fala que não tem mais como, que ali já era um caso que não tinha mais como fazer reversão, ali eu acho que é o ponto inicial da sua dor. Porque nesse momento a gente tem que reparar que até então ele tinha esperança de voltar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que algumas pessoas creem em um negócio chamado de purgatório, né? Você já ouviu falar, não é? O povo fala num tal de purgatório, que a pessoa morre e depois, eu acho que tem até pré-datado o dia, aí depois não sei quantos dias, aí vai fazer uma oração, uma reza e para voltar, né? Ou melhor, para voltar não, para purificar a alma e a alma ir para o seio de Abraão.
Deixa eu falar. Talvez esse homem rico tinha essa esperança bem aí. Vai chegar uma hora que eu volto. Quando chega ali, ele talvez iludido por aquilo ali, o que é que Abraão fala? Eu ia até usar essa expressão, mas essa expressão não ia colar não. Foi um banho de água fria nele. Era a única coisa que naquele momento. E acabou que não existe esse negócio. Acabou. Não existe purgatório para inferno, não. A oportunidade que Deus te dá é aqui em vida. Acabou. Ponto final. É interessante, Lucas capítulo de número 16, versículo de número 22, a Bíblia ela faz questão de mencionar que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado. Quer dizer, para o mendigo tinha os anjos e para o rico se os anjos levaram o mendigo para o seio de Abraão, quem levou o rico? Essa é a pergunta, né? Então, quem levou o rico? Alguém levou o rico. Então, aqui existe a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. E sem arrodeios, e falando diretamente, eu torno a me dirigir a você que está aí do outro lado. Entrega a sua vida para o Senhor enquanto há tempo. Porque existe uma grande diferença em servir a Deus e não servir a Deus. E até na hora da morte, aí é que está uma grande diferença. Uns serão levados pelos anjos se verdadeiramente estavam servindo ao Senhor, mas outros serão levados, né? Ficou muito claro, né? Ficou muito claro nesse comentário. Se uns são levados pelos anjos, outros são levados por demônios. Não tem meio termo aqui. É o que nós, analisando o texto aqui, no contexto podemos assim dizer com toda certeza: uns vai para o céu e outros vão para o inferno. E a Bíblia diz que no Hades, a palavra Hades aqui tem outra tradução chamada Seol, né? Que é o mesmo que inferno no português. A Bíblia diz que ele ergueu os olhos. A primeira oportunidade que o rico perdeu aqui em vida na terra foi que em vida ele não ergueu os olhos aqui, mas só depois no inferno ele ergueu os olhos. E a tradução aqui, ergueu os olhos, em outras linguagens bíblicas, em outras traduções bíblicas, principalmente na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, diz que levantou os olhos. O que dá a entender aqui é o ergueu os olhos, levantou os olhos, ou seja, enquanto ele na terra não ergueu os olhos para saber que existe um Deus nos céus, só no inferno ele foi erguer os olhos. Só para concluir aqui rapidinho, acho que Salmo 121, né? Ele diz: eleva os meus olhos para o alto. Quer dizer, ele ergueu os olhos. E o Salmo, eu acho que é o 121, diz: ergo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? Ele deixou para erguer no momento que já não precisava mais erguer. Não dava mais para erguer, não ia resolver mais nada. Ou seja, o tempo de olharmos para o céu
é agora. O tempo de olharmos para Deus e para as coisas de Deus é agora. A oportunidade é essa que nós temos, de erguer os nossos olhos e olharmos para o céu. E como o salmista diz, é de lá que vem o nosso socorro. Interessante que a Bíblia diz também, e clamando, disse: Pai Abraão. Perdeu a oportunidade de erguer os olhos, perdeu a oportunidade de, em vida na terra, de clamar. E a palavra do Senhor, ela nos dá muitos exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus. A Bíblia nos dá muitas referências bíblicas com relação a clamar, a buscar ao Senhor, né? Como o nosso irmão João citou aqui uma referência bíblica de que é tempo de buscarmos ao Senhor. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, o Senhor ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia está falando com relação a clamar, a buscar ao Senhor. Jeremias capítulo de número 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, olha o Senhor nos dando orientações para clamarmos a Ele. Então, o rico foi clamar, só que já era tarde. A oportunidade de clamarmos ao Senhor e de buscar ao Senhor é agora. Irmão João, a terceira coisa é que no inferno o rico sentiu sede. Olha que interessante. Ele teve a oportunidade de erguer os olhos enquanto vida não ergueu. Ele teve a oportunidade de clamar enquanto em vida não clamou. Agora ele tem sede, e sede no inferno. A Bíblia diz que ele disse assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, né? A minha língua, porque eu estou atormentado desta chama. A palavra do Senhor diz que haveria de chegar um tempo que as pessoas teriam sede e fome, né? Sede e fome. Fome não de comida e sede não desta água, mas da palavra de Deus. O rico perdeu uma oportunidade, na verdade, de esta sede, e a sede que estamos dizendo aqui não é essa sede natural, que com um copo com água você acaba com ela facilmente, né? Por alguns momentos, por algumas horas. Mas é aquela sede que aquela mulher samaritana tinha dentro da alma, e ela achava que no poço de Jacó, buscando água ali, poderia resolver ou matar aquela sede. E Jesus chega para ela e fala assim: essa água que você toma aí, que você veio buscar, ela pode até por algum momento ali matar a tua sede fisicamente, mas a água que eu te der, desta que tu nunca mais terá sede, né? Nunca mais terá sede. Então ele perdeu a oportunidade
de buscar ao Senhor, de matar essa sede. Vivemos dias difíceis. É tempo de buscarmos a água viva. E a água viva é o próprio Jesus Cristo. É Ele que mata a nossa sede. É Ele que mata a nossa sede. O mundo não tem coisas, entre aspas, falando coisas boas para oferecer, mas água viva, verdadeira, que pode matar a sede, é Jesus. Ou seja, no mundo você não vai encontrar essa água que mata a tua sede. Eu estou me referindo aqui à sua alma, a tudo aquilo que você está vivendo, angústias, tristezas, depressão. O índice de depressão é muito grande hoje em todo o nosso planeta. Então, a verdadeira água você não vai encontrar no mundo para matar a tua sede, não. A verdadeira água e a água viva para matar a tua sede é Jesus. Amém. Para a gente concluir, Salmos capítulo 63, versículo 1, está escrito: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede. Quer dizer, a alma já tem sede da terra. Daqui. A alma já tem sede daqui. Antes, no caso, quando ela não alcança a salvação, que ela vai para o inferno, ela não sente sede lá. Ela já vai com sede. Essa é a verdade, ela já vai com sede. Qual é a diferença? Que aqui na terra dá para saciar essa sede. Dá para saciar essa sede. Mas lá já não tem mais como. Então a alma, ela não sente sede, não é no inferno. Ela já vai com sede. A sede ela começa a sentir aqui na terra. Mas é como a gente está falando. Essa sede aqui na terra, ela ainda dá para ser saciada. Ela ainda dá para ser saciada. Ainda é tempo de buscar a Deus. E um dia o Espírito de Deus toma um profeta, e esse profeta chega ao rei. E esse rei chama-se Asa, e esse profeta diz assim, através do Senhor. Ele diz que Deus está com ele enquanto ele está com Deus. Se o buscar, a Bíblia diz que Deus ele se deixa ser achado. Porém, se o rejeitar, ele vai rejeitar, Deus vai rejeitar para sempre. Está falando de quê? Está falando do castigo e a separação eterna. Isso através do inferno. Isso através do inferno. Que Deus venha abençoar a sua vida e que essa palavra possa ter tocado a nossa oração juntamente com a oração do Espírito Santo. Isso aqui é como o evangelista sempre fala. A oração do Espírito Santo nesses últimos dias é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É tempo de buscar a Deus. Não deixe para buscar a Deus amanhã. A gente tem um livro antigo que diz que amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Então, faça a sua decisão. Se você está longe, afastado dos caminhos do Senhor, concilia. Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, ele diz: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele. Às vezes o adversário que está falando não é alguém que está falando mal de você, alguém que você tem por inimigo como adversário, como concorrente. Às vezes o inimigo que Jesus está falando aqui pode ser o próprio Jesus. Lá em Tiago, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, o seu inimigo pode estar sendo o próprio Deus. E quando Jesus fala, concilia-te depressa com o teu adversário, cuidado. Jesus pode estar sendo seu adversário. Concilia-te depressa com o teu adversário. Que Deus abençoe a sua vida e espere em Deus que esse seja o primeiro de vários vídeos que nós vamos, pela direção do Espírito Santo, colocar aqui para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida. E nós pedimos também que você venha compartilhar para que essa palavra venha alcançar
pessoas que estejam precisando, pessoas que estejam necessitadas de uma palavra, pessoas que estejam muito mais com sede do que a gente. Tá bom? Então Deus te abençoa, evangelista Iago, que o Espírito Santo esteja repousando sobre você, dando mais sabedoria e mais graça, e Deus te abençoe, meu querido. Eu é que agradeço a oportunidade, meu irmão. E para finalizar aqui o meu raciocínio, a Bíblia diz que a Bíblia faz questão de mencionar a língua daquele homem. A língua dele estava automaticamente ali em chamas. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nas palavras, né? E quantas pessoas que não têm usado a língua, feito o mau uso da língua e proferido maldições, né? Mães com filhos, filhos com mães, pais com filhos, filhos com pais, né? Então isso tem trazido uma maldição para dentro da casa, né? E se não houver um arrependimento no coração do homem, se não tiver um exame, uma análise de consciência, porque a Bíblia diz que a consciência do rico, ela funcionou. A consciência de muitas pessoas não tem funcionado enquanto em vida, mas quando essas pessoas abrirem os olhos, vai ser tarde demais. E a consciência vai funcionar no inferno. E havia uma separação, como no início o nosso irmão João falou aqui, que a dor que mais dói é a dor de uma separação. E é verdade. A dor que mais dói é a dor de uma separação. Humanamente falando, se a dor da separação dói, agora você imagina o homem separado de Deus eternamente, né? Eternamente. E ali ele, tendo a consciência de que tinha 5 irmãos, pediu para que alguém viesse, ou seja, alguém que já havia morrido, ou o próprio Lázaro, e viesse pregar para os seus 5 irmãos, para que desse testemunho, para não vir também para aquele lugar. Ou seja, não tem como mais. Quebrando até este raciocínio que muitos pensam que morreu, a pessoa retornou. Não. Desceu a sepultura, segue-se o juízo final. Deus, ele não dá a oportunidade para quem foi retornar novamente. Quem está em vida tem que aproveitar a oportunidade. É agora, é no hoje que nós temos que pregar, falar de Jesus. E esse texto é um texto voltado para missões. E nós temos pregado sobre missões. Nós temos pregado sobre a sede da alma, né? E ou nós fazemos missões agora, ou nunca mais. Ou pregamos o evangelho agora, ou depois será tarde. Então, vamos fazer missões. Vamos pregar o evangelho. A Bíblia diz que Abraão olhou para o rico e disse assim: lá na terra, ele tem Moisés e os profetas. Que ouça. Ou seja, não temos mais Moisés, não temos mais os profetas, mas nós estamos aqui, servimos o mesmo Deus que Moisés serviu, que os profetas serviram. E estamos aqui na incumbência, na responsabilidade de, como igreja, pregar o evangelho. Então, aproveite a oportunidade que Cristo está te dando, né? E use este vídeo como uma ferramenta de divulgar o evangelho. Não estamos aqui para querer nos aparecer ou mostrar que temos um intelectual melhor do que alguém que esteja, de forma alguma. Estamos aqui para pregar a palavra, para pregar o evangelho. Arrependa-te enquanto é tempo. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Entregue o seu caminho ao Senhor.
seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele mais fará, como está escrito na Bíblia. Eu quero aqui, desde já, agradecer ao irmão João pelo convite que me fora feito para, em alguns minutos, comentar esse texto bíblico. Nós vamos ter outras oportunidades para estarmos aqui também comentando acerca da palavra. E, como foi falado, compartilhe, divulgue este vídeo. As pessoas hoje têm a facilidade de mandar mensagens negativas com velocidade tão rápida, né? Você coloca alguns emojis de engraçado, as pessoas compartilham. Coloca alguns vídeos engraçados, as pessoas compartilham na velocidade. Compartilhe esse vídeo. Faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas, para que elas possam ser alcançadas por Jesus Cristo, através da palavra e de você como canal de bênção, para que as pessoas possam ter a consciência de que existe o céu, mas que o inferno também existe. Que Cristo te abençoe e fiquem todos, na verdade, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.